E aí, pessoal, salve, salve, aqui é o Tony. Tô na área para mais um vídeo, chegando aqui para trazer informações da política, para você ficar sabendo de tudo. Dá um like aqui para fortalecer, comente, diga de onde você está me assistindo, quero saber de que lugar do Brasil você me acompanha. Compartilhe este vídeo, pega o link, indica o canal para alguém que você gosta, traga mais um progressista, mais uma progressista para acompanhar o nosso trabalho. Você pode ajudar pelo Pix, tem a nossa chave aqui embaixo, contato.tonydevito@gmail.com, e você também pode se tornar membro do canal, ajuda bastante, tá? Gente, nós temos acompanhado aí a questão da inflação nos alimentos, o aumento do preço de alimentos básicos, arroz, feijão, enfim, aquilo que não pode faltar na mesa do brasileiro. E aí, nós temos essa notícia que não é de agora, não é de 2024, de 2023. Essa notícia que está no UOL, e eu compartilho com você, é de 2020, para ser mais exato, 21 de setembro de 2020, em pleno desgoverno Bolsonaro. Eu quero que você preste atenção, ó, na manchete: Brasil esvazia estoques de alimentos e perde ferramenta para segurar preços. Matéria que está no UOL, 2020. Esse negócio de ter acabado com os estoques reguladores é a explicação para a disparada de preços dos alimentos básicos da mesa do trabalhador. E é responsabilidade não só do Bolsonaro, mas também do Michel Temer. Esse desmonte começou lá atrás, depois do golpe contra Dilma Rousseff. Foi aí que começou, através da política neoliberal, a destruição desses estoques tão importantes. Gente, é muito fácil de você entender que nós tínhamos um grande estoque de arroz, de milho, de soja, de feijão. E o que é que acontece? Quando o preço aumenta, o governo vai lá e vende parte do estoque, o que faz com que aumente a quantidade desse produto no mercado e aí o preço diminui. Então você nunca permite que o preço dispare. Quando a coisa começa a se descontrolar, você libera o estoque. E aí depois vai refazendo, vai recomprando, vai comprando principalmente da agricultura familiar, dos pequenos produtores. Ou seja, é um projeto que nunca deveria ter sido destruído. Depois que tiraram a Dilma da presidência à força, por um golpe, começou o projeto neoliberal, que foi retomado, na verdade, né. Nós temos esse projeto aqui no Brasil desde a época da ditadura militar, foi quando o neoliberalismo começou a engatinhar aqui no Brasil. Aí com o Collor, o projeto ganhou vida e cresceu. O Fernando Henrique Cardoso foi o maior expoente do neoliberalismo no Brasil. Quando o Lula vira presidente em 2003, dá uma pausa nesse projeto neoliberal, e aí ele é retomado após o golpe contra a Dilma. Neoliberalismo significa mais desemprego, menos dinheiro no bolso do trabalhador, pois faz parte da política travar o salário mínimo, arrochar o salário do trabalhador, para de crescer. Significa crescimento pífio. É só olhar o crescimento do Brasil quando tem um neoliberal na presidência, ou quando o neoliberalismo é a ideologia que domina aquele governo. O governo Bolsonaro mesmo, o Bolsonaro não é um neoliberal, ele é um extremista de direita que pouca coisa de economia ele entende, mas a equipe que ele montou econômica foi de neoliberais, capitaneada pelo Paulo Jegues, né, Paulo Guedes, que é um dos maiores neoliberais que empesteiam este país. E aí hoje a gente vê o povo colocando a culpa no Lula, por muita ignorância, por falta de informação, dizendo que é tudo responsabilidade do Lula, sendo que a verdade é que um dos grandes responsáveis pela disparada do preço dos alimentos é o próprio Jair Bolsonaro, juntamente com Temer e todos que contribuíram para a destruição dos estoques da Conab. É óbvio que existem outros fatores, como questão climática, como a questão da exportação, que não é controlada.
E os caras preferem ganhar em dólar, colocando toda a produção para fora do país e deixando o mercado interno desabastecido. É um conjunto de fatores, mas não dá para negar que a destruição dos estoques reguladores é um dos grandes motivos do preço dos alimentos terem disparado nos últimos anos. Olha só o que está na matéria. Em uma década, os estoques públicos de alimentos tiveram uma redução de 96% na média anual, considerando 6 diferentes tipos de grãos. Vilão da cesta básica, devido ao alto preço, o arroz está entre os que mais puxaram a queda na armazenagem. Você lembra do preço do arroz durante o desgoverno Bolsonaro? Está aqui a explicação por estar tão caro. Outros 2 produtos estão com os estoques zerados. Isso durante o desgoverno Bolsonaro. Em 2020 já estava zerado. Considerado item indispensável na mesa do brasileiro, o feijão sumiu dos estoques públicos há mais de 3 anos. Em 2020 já tinha 3 anos que não tinha feijão no estoque. Olha só. Para economistas ouvidos pelo UOL, a situação reflete uma política liberal, na verdade, neoliberal, dos governos, né, Bolsonaro e Temer, que deixa os preços dos produtos à mercê da oferta e da procura do mercado e da oscilação no valor do dólar, sem interferência do Estado. Já o desgoverno Bolsonaro afirmava que tinha custo alto para armazenar e diz que os grãos não podem ser adquiridos acima do preço mínimo, valor definido anualmente, como estabelece a legislação. Era a desculpinha do Bolsonaro para não manter os estoques. Custo alto. Gente, custo alto é o trabalhador ter que pagar caro na comida, no arroz, no feijão, no milho, na coisa básica que tem que estar na mesa de todo brasileiro. Isso é custo alto. O Estado tem que investir, tem que trabalhar para fazer com que os preços não fiquem tão altos. Agora, o Lula está retomando a política de armazenamento, a política de estoques da Conab. O Lula retoma uma política que ele construiu, uma política vital e que sempre fez com que os preços não disparassem. Além de cortar imposto, zerar imposto para importação de alimentos básicos, que é outra medida importantíssima que o Lula acabou de tomar. Você percebe que o governo Lula está preocupado com a situação. Apesar de não ser o culpado, leva a culpa sem ter culpa, o Lula está trabalhando para melhorar a situação, para diminuir esse preço dos alimentos, para diminuir essa inflação. Bem diferente do que o Bolsonaro fazia. Quando o Bolsonaro estava na presidência, primeiro, falou que carne iria se tornar artigo de luxo, que ninguém mais ia comer carne, que era natural que virasse artigo de luxo. Ele declarou isso em vídeo. É sempre em vídeo, né? Ele sempre grava os seus crimes, as suas declarações absurdas. Ele também mandou um eleitor dele comprar arroz na Venezuela. O cidadão foi lá reclamar do preço do arroz, do feijão, que estava caro. O Bolsonaro respondeu: vá comprar na Venezuela. É praticamente um se lasque para lá, se ferre para lá. Olha a diferença. O Lula, se você reclamar do preço do alimento, ele vai conversar com você, ele vai te explicar o que está acontecendo e vai tentar alguma solução. Essa é a grande diferença de um governo que se preocupa com o povo e de um governo que está se lixando. O Bolsonaro agou e andou para o povo durante seus 4 anos no poder. Era só jet ski, lancha, farra, motociata com dinheiro público, com cartão corporativo, enquanto o povo sofria com os alimentos caríssimos. Você lembra o preço do óleo de soja? Isso também foi impactado pela redução no estoque, que foi até zerado. Estoque de soja foi zerado durante o desgoverno Bolsonaro. E aí o preço disparou, porque como o dólar está alto, desde o governo Bolsonaro, que foi quem fez o dólar sair de 3,50 para 5,80, foi o Bolsonaro que fez isso, foi o Paulo Guedes que fez isso. A partir daquele momento, os caras começaram a exportar tudo. Não deixa nada no mercado interno. É tudo para exportação. Você vê o que está acontecendo com o ovo agora? Nos Estados Unidos não tem mais galinha praticamente, porque teve um problema lá de saúde, uma doença nas galinhas que teve que acabar com toda a população praticamente. Um problema sanitário extremo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Aí não tem ovo. O que é que está acontecendo? Os produtores brasileiros estão exportando tudo para os Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Vai aumentar o preço aqui no Brasil.
O agro está pouco se lixando se o preço vai aumentar. O que ele quer é ganhar em dólar, é embolsar a grana o máximo possível, se aproveitar o máximo dessa alta do preço do ovo nos Estados Unidos, e se faltar ovo aqui no Brasil, é só botar a culpa no Lula, é só dizer que o Lula é o grande culpado, e é o que a gente tem visto, é o que tem acontecido aqui. Todo mundo culpando o presidente, sendo que ele é o último culpado dessa história toda e o que mais está preocupado com a situação, que está correndo atrás para tentar resolver o problema, mesmo não sendo algo causado por ele. Bom, gente, deu para entender o que está acontecendo, né? E quem reclamar do preço do alimento, do arroz, do feijão, do óleo de soja, do milho, enfim, tem que lembrar que Bolsonaro destruiu os estoques reguladores da Conab. O grande culpado pelo que a gente está vivendo é Jair Bolsonaro, Michel Temer, Paulo Guedes e todos os que compactuam com a política neoliberal. Like no conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos, espalhe pela internet. Vamos compartilhar muito esse vídeo, vamos levar a verdade para o povo. As pessoas acabam caindo em cada história, acreditando em cada conversinha fiada, e aí acaba mirando na pessoa errada. Joga a culpa no Lula quando o culpado é o Bolsonaro. E aí a gente tem que esclarecer a população, tem que levar informação para o povo. Então compartilhe o vídeo, se puder ajude pelo Pix, se torne membro do canal e vamos juntos. Até o próximo e força progressistas!